Mas falando sério mesmo aqui, né? É um assunto muito importante, né? E é triste que tenha virado piada, né? Tipo, nesse Sim. nível, né? Fazer piada sobre isso, porque ideologia é um assunto muito importante para as ciências humanas, porque é a base categórica de todas as demais ideias e sistemas filosóficos, políticos, econômicos, culturais. Então, ideologia é uma coisa importante e que caiu aí no senso comum. Acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho disso, né? Porque esse nome ideologia cai no senso comum a ponto de alguém virar e falar: olha, você está sendo ideológico, essa pauta é ideológica, esse brinco que você está usando é ideológico, né? Ah, você usa All-Star vermelho é ideológico, gente. Ou seja, é um conceito muito importante, mas banalizado, né? E aí até mesmo nos últimos episódios que a gente fez, caiu muita pergunta, né? Alguns comentários reclamando que a gente fazia as pautas com muito viés ideológico, né? E aí até essa questão, é possível não ter um viés ideológico? E é bom falar das pautas anteriores, porque quando a gente vai falar da educação, fala de Paulo Freire, Sim. eu acho que a frase dele que mais impacta é: não é possível você não ter uma ideologia. Qual é a sua ideologia? Do opressor ou do oprimido? Né? Aquela que agrega ou aquela que desagrega? Né? Então assim, nossa, ele falou isso, mais ou menos isso. Mas isso deixa as pessoas doidas, porque, peraí, como assim? Você é o opressor ou você é o oprimido? A educação liberta ou ela oprime? Ah, isso é ideológico. Lógico, uma educação que oprime não te permite simplesmente pensar. O seu senso crítico é destruído. E tudo tem ideologia, é impossível não ter uma ideologia. Sim, de fato. É impossível enxergar o mundo sem lentes, né? Sempre quando a gente olha para a nossa realidade social, a gente olha através de lentes ideológicas, né? E é impossível não ver dessa forma. O que é possível é você escolher qual lente você vai usar e ficar ciente que você está usando uma lente. Qual lente você usa, Douglas? Então, né, qual lente? Eu sou um marxista freudiano, né? Então, O que seria um marxista freudiano? Isso é de comer, seria. beber, mas no cabelo. Explica como se eu tivesse 5 anos. Eita, é difícil. Essa é a pergunta que eu faço todo dia pro chat GPT. Me explique alguma coisa como se eu tivesse 5 anos, né? Ó, um marxista freudiano, né? Um freudomarxista, né? E é interessante que eu consolidei isso no curso de psicanálise que eu estou concluindo, mas eu entendo que eu sempre tive essa perspectiva. Um marxista, ele tende a ter uma visão mais positiva da sociedade, do futuro, da transformação, da revolução, ou seja, é possível a gente mudar, é possível ter uma revolução, é possível sair do estágio de exploração que a gente está e modificar a nossa situação, né? Agora, ao mesmo tempo que eu tenho esse otimismo para com o futuro, também eu tenho um certo pessimismo freudiano, né? O Freud, no Mal-Estar da Civilização... Belíssimo texto. Isso, ele fala que é próprio da civilização, né? Ele não diferencia civilização e cultura, ele fala que é próprio da civilização esse mal-estar. E esse mal-estar é proveniente da repressão das nossas pulsões. Então, assim, eu acredito que é possível a gente melhorar como sociedade, como seres humanos, mas mesmo melhorando, a gente sempre vai ter esse mal-estar. E você, tio? Qual a sua lente que você usa? A lente que eu uso atualmente é uma lente anarquista. Atualmente, que e legal. E anarquismo, quer dizer que não foi nem sempre foi assim, tem um passado de origem duvidosa, né? Porque durante algum tempo eu defendi uma social-democracia e utópica, que eu achei mais utópica até mesmo que o próprio anarquismo, aquela coisa de que seria possível uma sociedade governada, né, por uma câmara, um parlamento, um primeiro-ministro, uma coisa bem, né, não quero me envolver. Só que quando eu comecei a participar de grupos de discussão, eu percebi que as minhas ideias estavam fora ali daqueles grupos, né? E quando eu falo isso, é aquele momento que eu vou passar vergonha ao vivo, né? Vou passar vergonha assim na frente de milhares de pessoas que estão nos assistindo. Milhares de pessoas que estão nos assistindo. Você que está em Taiwan, você que está aí na Melanésia, você que está em Burkina Faso, né? Eu tive um passado onde eu achava que seria possível o Brasil ter uma monarquia e um parlamento, né? Uma coisa ilustrada, bonita, e eu me arrependo muito disso. Mas isso serviu para mostrar que as pessoas podem mudar a sua loucura, né? Pronto, então, de ser expulso de todos os grupos que eu participava de discussão, porque eram grupos extremamente radicais, né? Religiosamente falando, um extremismo brutal, e quando você falava sobre questões de desigualdade social, educação, né,
tudo virava uma coisa absurda e eu fui sendo sistematicamente expulso. Falei, tá bom, já que tudo que eu defendo vai contra aquilo que eu achava possível, vamos radicalizar. E aí eu radicalizei no anarquismo, né? Quando eu falo, qual pensador do anarquismo? Eu gosto muito, não de um pensador, mas de alguém que na prática fez a revolução, como Emiliano Zapata, né? Emiliano Zapata, Néstor Machno, que para mim são as pessoas que mostraram a possibilidade de. Porque o anarquismo é uma utopia, né? Você acredita naquilo, você dá um passo adiante, ela se afasta de você um passo, mas você continua tendo um farol. E essas são as minhas lentes. Né? E hoje em dia eu gosto muito do pensamento, né, indígena do bem viver. Que também, né, é uma coisa olhando para Ailton Krenak, né, o ministro do Rafael Correa do Equador, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que deu um branco na minha cabeça, escreveu um livro sobre o bem viver, a teoria dos pensamento indígena, que não é nem esquerda, nem direita, é indígena, é próprio deles. E é lógico, olhar para a sociedade que nós vivemos hoje, é assim, eu penso na impossibilidade de aplicar isso. Mas a anarquia, o anarquismo não é você aplicar no macro, é você aplicar no micro. No micro é possível. Porque assim, se na anarquia você não tem cabeças comandando, né, é tudo na horizontalidade, então que comece de pequeno. Né? Eu consigo imaginar uma cidade dividida em setores, em bairros, em áreas de autogestão, de cooperativismo, né? De comunismo. Né? E o anarquismo, na essência, é isso. Excelente. Uma pergunta, você considera que Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, eles têm uma essência anarquista? Tolstói, né? Olha, Tolstói, vamos lá, sim, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, eu acho que eles são muito mais frutos do meio das circunstâncias. Né? Você falar ali da questão da resistência pacífica, nenhuma obediência, nenhuma desobediência civil, não há resistência pacífica, a pacífica é só de uma parte, né? Porque a violência acontecia imposta pelo Estado britânico. Né? Eles foram corajosos e isso foi revolucionário. Né? E essas são as revoluções possíveis. Né? Mandela se manteve firme no propósito dele. Né? Eu não costumo santificar essas pessoas, como Gandhi, como Mandela, mas dentro do propósito deles foram revoluções libertadoras. Demoraram para acontecer? Demoraram. Né? Levaram a Índia à sua independência, levaram o fim do apartheid na África do Sul. Mas isso mostra que há possibilidade. Né? Por quê? Porque existe a crença. E eles usaram ferramentas anarquistas. Usaram. As resistências são assim. É legal. Né? E acho que para o público, né, eu acho que é mais próximo para a gente ter essa concepção, né? Porque falar de anarquismo, as pessoas já pensam em bagunça, como assim não vai ter um governo? Não é que não vai ter um governo, não vai ter um governo centralizado e monopolizado por um grupo. Néstor Machno, né, naquele período em que a Ucrânia permaneceu naquele vão de poder entre Primeira Guerra, Segunda Guerra ali, né, até ele ser traído, né, pelo Exército Vermelho, ele dizia muito bem que aquele que lidera o exército não pode liderar o Estado. Né? Ele conseguiu manter ali através do exército negro ucraniano, né, a ideia de uma libertação do povo da Ucrânia e uma horizontalidade. Então eu sou o chefe das Forças Armadas, mas eu não comando o país. E todas as vezes que a gente observou essas revoluções acontecendo ao longo do século XX, quem comandou o exército comandou o país. E aí você desvirtua completamente o propósito revolucionário da horizontalidade, ainda que se tenha um processo, né, e vamos falar do processo, o processo na China, o processo no Vietnã, o processo na própria União Soviética, é um processo que não saiu do lugar, né, porque o processo chegou, parou na mão de uma pessoa, personalizou-se, perdeu-se a essência e ficou ali. Ah, mas tiveram conquistas. Qual foi o custo? Mas isso é interessante, eu acho que depois a gente pode voltar nisso, porque esse é o grande diferencial, né? Comunismo e anarquismo, né? E é o que muita gente não entende, até fala assim, a União Soviética era comunista. Gente, a União Soviética nunca, jamais foi comunista. A China nunca, nem chegou perto de ser comunista ainda. A China dizem que está no processo. Né? Lenin tentou, dando 2 passos para frente e 1 para trás, criar ali um modelo de evolução dentro do capitalismo da burguesia para se chegar ao socialismo e finalmente ao comunismo. Nenhum deles foi adiante, porque personalizaram-se. Né? Eu acho que a questão da gente começar a falar sobre isso, a gente vai voltar ainda, mas
com mais ênfase no anarquismo, né? Mas falando sobre o Tolstói, eu gosto muito porque o Tolstói infelizmente para grande parte da população, né, que estuda e lê, né, sobre o anarquismo, ela vai geralmente à fonte ali, né, ao Bakunin, né? E o Tolstói tem o Thoreau, né, tem vários filósofos que tiveram o próprio Kropotkin, né? Sim, a galera vai direto no Bakunin, esquece de todo mundo. É que o Bakunin é mais famoso, né? Ele brigou com o Marx, né? Briga de barbudos ali, gerou um desconforto na primeira internacional, né? E aí todo mundo fica neles, né? Mas eu acho legal a gente ressaltar esses autores. E fica o convite aí, né, para vocês que estão ouvindo, né? Procurar conhecer esses autores, né? A gente vai trazer mais nomes aqui, em mais ideologias também, porque não são apenas essas, né? E já falando aqui um pouco sobre as minhas lentes, durante muito tempo, assim, acho que a minha consciência política começou a se formar com uns 16, 17 anos. Eu sempre gostei muito da Rússia, então eu sempre falava que eu era marxista-leninista, né? Sempre gostei dessa alcunha, né? Que hoje em dia é muito puxado pro stalinismo, né? E hoje, assim, acho que após mais estudos, né, mais pensamentos e reflexões, eu me considero marxista, né? E falo marxista, né, no sentido mais amplo, marxiano, né? E se eu tiver uma conversa com alguém da filosofia que conhece, aí eu já brinco e falo, eu sou marxista lucatiano, né, que vem da corrente de Lukács, um importante filósofo aí do século XX, que também nós iremos falar aqui sobre esses autores. Mas olha que legal, nessa mesa ninguém concorda com ninguém. Sim, né? sim. Olha que legal, nessa mesa aqui agora ninguém... tem uma coisa que a gente pode concordar, que a gente pode ter as nossas preferências, as nossas escolhas, Sim. mas a gente não precisa estar limitado a uma caixinha, né? Não. Então a gente pode transitar entre as ideias, observar que existem valores positivos em outras ideologias, né?